Olá, pessoal, bom dia a todos e todas que estão conosco nesse Café com Diversidade. A gente vai começar dentro de alguns instantes. Temos pessoas chegando aqui para nos acompanhar, estamos só deixando a casa mais cheia. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Já vamos começar, porque eu também estou super animada aqui para bater um papo com a Mari da Kido, com o Leandro da Forderi. Espero que seja tão bacana para vocês como eu já estou sentindo que vai ser legal para mim aqui. Bom, vou contando para vocês o que nos espera, vou projetar aqui uma tela para vocês. Talvez para alguns e algumas de vocês seja o primeiro contato com a Impulso Beta ou uma primeira visita ao nosso Café com Diversidade, que acontece todos os meses. Bom, a Impulso Beta é uma consultoria que resolve desafios complexos de diversidade, equidade e inclusão em grandes organizações. A gente vem fazendo isso ao longo dos últimos 10 anos, com companhias que se propõem a criarem ambientes que sejam produtivos e inclusivos para todas as pessoas e que já perceberam quais são os ganhos para o negócio e qual é a sua atuação de responsabilidade, impacto, transformação social também. E o Café com Diversidade é uma iniciativa que nós trazemos aqui uma vez ao mês, onde a gente convida pessoas que são líderes de iniciativas, pessoas que estão provocando transformações necessárias dentro de diferentes esforços de diversidade, equidade e inclusão. E hoje a gente escolhe falar sobre parentalidade nas empresas. Bom, já tem uma celebração muito importante da gente ter, ao longo dos últimos tempos, passado a falar esse novo termo, né? E ainda tem gente que não sabe, né? A gente passou muito tempo falando de paternidade e de maternidade. Mas quando a gente falava de carreira, o único tema que aparecia no mundo do trabalho era a maternidade, porque existia-se uma visão de que era a maternidade que afetava a carreira das mulheres. A paternidade já nem tanto, não era uma coisa muito relacionada à carreira dos homens, né? Então a gente tem aqui um simbolismo muito bacana da escolha de a gente boa, voltei a ver aqui minha tela, da escolha de celebrar a discussão de parentalidade no mundo do trabalho, justamente no mês em que se celebra o Dia dos Pais. Então, ao falar do Dia dos Pais, a gente vai convocar a discussão de como o cuidado com as crianças é um cuidado que pode ser compartilhado, que deve ser compartilhado, e as empresas têm um papel muito bacana de contribuir com isso. E para falar sobre esse tema hoje, a gente tem duas pessoas incríveis convidadas aqui. A gente trouxe a Mari, fundadora e CEO da Kido, que é uma startup de assistência familiar corporativa, algo que é super inovador, né? Convocar as empresas para terem um trabalho de assistência a uma parentalidade que seja leve e que seja, inclusive, produtiva para a carreira das pessoas, né? Das suas pessoas colaboradoras. E o Leandro, ele é fundador da Forderi, que é uma consultoria especializada na transformação da maneira como os homens vivem as suas masculinidades. E essa pauta tem uma enorme relação com parentalidade, com equidade de gênero, com combate ao assédio. Leandro também é fundador da Copai, que é uma coalizão de pessoas que se reuniram para promover a regulamentação da licença paternidade no Brasil. A gente conhece muito pouco sobre como essa pauta é de fato regulada, e a gente está vivendo um momento de revisão de como no Brasil a gente pode tratar essas licenças parentais. Eu sou a Renata Moraes, eu sou CEO e fundadora da Impulso Beta. Eu sou uma mulher branca, uma mulher de cabelos castanhos, na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, um colarzinho aqui com a pedrinha verde. No meu fundo, vocês veem aqui um escrito com o nome do nosso encontro, do Café com Diversidade, e um fundo bonito aqui de escritório cheio de verdes. Eu vou primeiro dar o contexto para vocês, né, de onde essa discussão de parentalidade se assenta, e já chamo para o papo aqui nossos dois convidados. Bom, a gente precisa, né, ao falar de parentalidades, falar também de um conceito que é a economia do cuidado. A gente vive numa sociedade em que a economia do cuidado, as atividades do cuidado não são reconhecidas como trabalho, como algo para além de dom divino ou demonstração de afeto.
E o que é a tal da economia do cuidado? É tudo que a gente faz no dia a dia para sustentar as nossas vidas, né? É cuidar das nossas casas, é ir no mercado, é lavar nossa roupa, ou o que seja, quando a gente pode contar, né, com um trabalho remunerado para isso, tem que planejar isso, tem que orientar alguém, tem que fazer uma série de atividades de gestão. Quando a gente tem filhos, a gente tem ainda, na nossa atuação parental, uma série de atividades para além de estar só com os nossos filhos, né? É planejar o dia a dia da escolinha, é planejar a alimentação, o presentinho da festinha do amigo. Tudo isso está dentro dessa economia do cuidado, que são atividades que não são vistas, são atividades que podem ser exercidas com prazer, nos tornando seres humanos mais integrais. Mas a gente, para vivenciá-las desta maneira, precisa reconhecer o tempo que elas nos consomem, né? E quando eu falo sobre como homens e mulheres especificamente têm vivido parte dessa economia do cuidado, que é o cuidado com os filhos, a gente tem um mercado de trabalho que historicamente penalizou as mulheres e reconheceu, bonificou, valorizou os homens, né? Penalizou as mulheres em que medida? Não só as mulheres que se tornaram mães, historicamente, tiveram mais chances de perder seus empregos ou de verem suas carreiras estagnadas, mas as mulheres que nem se tornaram mães no mercado de trabalho vivem com o fantasma de que a maternidade um dia chegará, e por isso, aquele cargo bacana que viaja muito, aquela posição que tem bastante exposição internacional, talvez não dá, porque um dia ela vai engravidar e tal, né? E o que é o tal do bônus da paternidade? Existe uma crença que ainda se perpetua nos dias de hoje, que o homem, ao ter filhos, ele se tornará mais responsável, afinal de contas, ele é um provedor, então ele se tornará mais ambicioso. Esses dados, inclusive, nem se assentam na realidade, né, do Brasil, em que a gente tem a maioria dos lares chefiadas por mulheres. Então, é até um dado mais de crença do que de realidade. E falando da realidade, né, alguns dados só para a gente sustentar o debate que a gente já vai começar agora. Esses dois gráficos à minha direita, eles contam o cenário do acúmulo dessas atividades do cuidado historicamente feito pelas mulheres. Infelizmente, ainda hoje, se mantém crenças culturais, às vezes de endosso de matizes religiosas, de que o cuidado é o papel biológico da mulher. Isso se reflete num acúmulo de atividades muito maior e até, muitas vezes, numa normalização de que fomos talhadas para isso, né? De prático, tem um dado que é muito bacana e a gente vai explorar em mais profundidade aqui, de uma pesquisa recém-lançada pela Kiddle, que repercutiu nos últimos dias, né, recém-lançada mesmo, super fresquinha, e conta pra gente que 9 em cada 10 mulheres brasileiras sofrem burnout parental. O burnout parental seria, então, uma derivação do burnout que a gente já se acostumou a falar no mercado de trabalho, só que com uma nuance muito específica de sobrecarga ligada a esses cuidados, da economia do cuidado, com as responsabilidades de cuidado das suas crianças. Então, eu paro por aqui, vou passar a palavra aqui, convidar aqui para a nossa conversa a Mari e o Leandro, e começo pedindo, Mari, para você contar aqui para a gente, né, quais foram os motivos que te levaram a trabalhar com incentivo à parentalidade no mercado de trabalho, o que faz a Kiddle, e que vocês apresentem um pouquinho da sua jornada. Em seguida, também vou pedir para você dar para a gente uma visão macro do que te levou, né, suas motivações para criar as duas iniciativas que você lidera, né, qual é a jornada que te gerou esse gatilho de criação. Então, Mari, pode puxar por aí. Bom dia. Para começar, queria agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Bom dia a todos, todas que estão conosco nesse papo tão relevante. Meu nome é Mariana, eu sou CEO fundadora da Kiddle, sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, um cabelo castanho, com uma blusa de tricô bege, um colar dourado, aqui 2, né? Um pequenininho, um pouquinho maior. E acho que o mais importante é que eu estou muito feliz e realizada aqui em estar com vocês hoje. Então, falando um pouquinho da Kiddle, né? Nós somos uma startup, a primeira startup no Brasil especializada em assistência familiar corporativa. A nossa missão, nosso propósito é auxiliar empresas na construção de culturas e ambientes pró-família, que a gente chama, né? Que nada mais é do que
um ambiente onde a gente possa cada vez mais sermos inteiros, né? Nós como profissionais e nós com todo o que tem em torno de nós, né? A gente sabe individualmente aqui no nosso íntimo o quanto é impossível a gente desligar botõezinhos, então não existe a Renata, CEO da Impulso Beta, e a mãe, né, com 2 filhos, então somos integrais e é importante que a gente possa ser reconhecido e possa também vivenciar ambiente de trabalho que deem condições para que a gente possa ser inteiro, né? A Kido, ela nasce a partir disso, o momento em que a gente começa a identificar como ex-executivas, né? Então, eu e Fernanda, minha sócia, somos ex-executivas do mundo corporativo, depois de 15 anos atuando em grandes empresas multinacionais, em cargo de liderança executiva, a gente conseguiu ver de forma muito clara as dores e desafios, em especial de nós mulheres, nesse equilíbrio dos pratinhos, né? E a gente começou a perceber que isso ia trazer prejuízos cada vez maiores para nós individualmente, que é o que reflete nessa pesquisa que você mostrou por cima, a gente vai falar mais a fundo, mas também que isso era insustentável ao longo do tempo, né? Então, a gente precisava encontrar uma solução estratégica para as corporações, onde a gente pudesse auxiliar nessa transformação de ambientes, de culturas, para que esse equilíbrio fosse mais possível, né? Para que a gente conseguisse dar cada vez mais condições de trabalho para que essas figuras parentais maternas e paternas pudessem estar ali trabalhando com maior saúde, bem-estar, né? Inclusão, né? E senso de pertencimento, que eu acho que é algo muito importante. Então, o nosso papel é justamente auxiliar a empresa em toda essa trilha de construção, né? E a gente vai desde a parte de pesquisa, censo familiar, até toda a parte de treinamento de líderes e certificação do RH. A gente tem iniciativas de apoio às figuras parentais e o nosso, que eu sempre falo, meninos dos olhos aqui da Kido, que é a Kido Pass, né? Que é onde nasce, onde está estacionada a nossa maior inovação, que é um benefício corporativo que leva cuidado aos filhos enquanto os pais trabalham. Então, basicamente isso, eu acho que são várias coisas e a gente está falando de um tema novo, complexo, né, e que deve ser tratado com muita seriedade, com muita profundidade, por isso que a gente hoje vê profissionais tão habilitados. Estou muito feliz de estar aqui com o Leandro também, que é um profissional que eu admiro muito. Obrigada, Mari. E obrigada também por complementar a minha apresentação aqui. Esse tema me é muito caro, porque eu a chegada da maternidade na minha vida como empreendedora. Tenho 2 filhos, como a Mari mencionou aqui. Não vivenciei os desafios de estar dentro de uma grande organização e usufruir de uma série de estruturas de suporte, como hoje aqui do Desenho e oferece com uma série de empresas, mas consigo vislumbrar como poderiam ter feito bastante diferença na minha jornada e desafios de conciliação de papéis. Lê? Bom dia, pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado, Renata, pelo convite. Oi, Mari, tudo bem? Mari já é uma parceira, a gente já trabalhou juntos e trabalharemos muito mais. Bom, meu nome é Leandro Ziotto, sou um homem branco, cis, hétero, de classe média. Então eu brinco que se a palavra privilégio tivesse um avatar, teria o meu rosto. Então eu acho que, para além do fundador da Fordere e da Copai, que eu vou apresentar rapidamente, eu acho que eu também tenho uma missão pessoal de influenciar positivamente outros homens, sabe? De fazer um trabalho de movimentação e de engajamento dos homens sobre essas pautas tão importantes. Bom, porque assim, se eu falasse para vocês que era meu sonho desde criança trabalhar com paternidade ou masculinidade, eu vou estar mentindo, porque não é, né? A paternidade apareceu na minha vida quando eu me tornei pai, né? Eu sou pai socioafetivo do Vinícius, então o Vini não é meu filho biológico, ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco, como eu falei com a Mariana, eu preciso até de um infográfico para apresentar nossa configuração familiar, para as pessoas entenderem, mas é graças a ele que sou o que sou e faço o que faço. Comecei a ter essa consciência que falei, pô, tem algo de muito desequilibrado na sociedade e que eu não via antes de me tornar pai. Então, e comecei a perceber que, e eu acho que foi com a paternidade que eu descobri que vocês mulheres, por exemplo, não nascem mãe, né?
Vocês são socializadas para o cuidado, enquanto nós homens não somos. E aí, quando eu comecei a estudar e descobri que o cuidado, na verdade, ele não é sinônimo de afeto e amor, mas ele é uma tecnologia, eu aprendo a cuidar, como eu aprendo a manusear grandes equipamentos, como eu aprendo a dirigir, como eu aprendo a manusear um aplicativo, como eu aprendo a trabalhar com inteligência artificial, eu aprendo a cuidar. Então, se vocês, mulheres, aprenderam a cuidar, por que nós, homens, não estamos aprendendo a cuidar? Né? Então, e aí nasce a Fordere, que hoje se coloca no mercado como uma consultoria de impacto em 3 grandes eixos temáticos: economia do cuidado, que é o que você acabou de falar, equidade de gênero e combate e prevenção ao assédio, tendo o homem como um agente de transformação, né? O nosso objetivo é mudar comportamentalmente os homens, onde a gente acredita que conseguiremos mudar as estruturas, tanto nas empresas como na sociedade. Também sou fundador da COPAI. A COPAI foi uma coalizão fundada o ano passado. Eu estudo licenças desde 2016, tanto no Brasil como fora, como fora do Brasil. Só que o ano passado, eu e outras pessoas, a gente viu que a gente estava numa janela de oportunidade importante, porque o mercado já estava começando a aquecer, empresas grandes começando a colocar essa pauta no debate, e empresas grandes que serviriam como influenciadoras de outras empresas. Então, o mercado estava aquecido sobre esse tema, abria uma janela de oportunidade também politicamente para esse debate, né? Uma oportunidade política de a gente debater isso no Congresso e tal. E eu acho que a própria maturidade das pessoas, da sociedade como um todo, né? Onde a gente começa agora, num país onde a gente começa a discutir sobre equidade de gênero, direitos iguais entre homens e mulheres, não tem como a gente falar sobre equidade, sobre igualdade, sobre direitos iguais, se a gente não fala desse desequilíbrio, dessa sobrecarga mental, física e emocional que vocês, mulheres, têm, enquanto nós, homens, estamos, né? Assim, você trouxe um dado, só para ficar mais fácil das pessoas palpáveis, das pessoas que estão nos escutando. Por dia, mais ou menos, vocês, mulheres, passam 4 horas cuidando de algo ou de alguém. Enquanto nós, homens, em média, na melhor das hipóteses, passamos 1 hora. Esse gap de 3 horas é um gap onde homens podem cuidar da sua saúde física, mental, podem se desenvolver profissionalmente fazendo uma pós-graduação. Então, como que eu posso falar que homens e mulheres vão para o mercado de trabalho em pé de igualdade, se essa desigualdade já está dentro da sociedade, dentro de casa, né? A gente não pode não dá para como equilibrar a balança fora de casa se não estiver dentro. Então, por isso que eu achei tão importante esse café com diversidade, porque as empresas têm percebido isso, e eu acho que uma outra coisa, que é um conceito que eu gosto muito, que já é muito dado e passível no leste europeu, né, nos Países Baixos, né, Dinamarca, Suécia, Noruega, mas aqui no Brasil ainda não, que é esse conceito que as empresas têm que começar a incorporar, que a gente chama de family supportive. Não dá mais para ser só mais family friendly. Family friendly é o mínimo que eu espero, porque senão as empresas vão contratar solteiros sem pai, sem mãe. Não é isso. Family friendly é o mínimo que eu espero que a sua empresa seja. A sua empresa, na verdade, precisa ser family support. Precisa estar no planejamento estratégico dela, ela apoiar o seu colaborador e a sua colaboradora a exercer a sua função ocupacional, pela qual ela é contratada, e também exercer a sua função parental pela qual ela é dentro de casa. Porque senão a conta não fecha para ninguém, não fecha para o colaborador, não fecha para a empresa, não fecha para a sociedade como um todo. Né? Então, políticas de parentalidade são fundamentais dentro da empresa. Minha rede de apoio não é só meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Minha rede de apoio é meu colega, é meu líder, é as pessoas da minha equipe. Elas também são minha rede de apoio. Porque é importante para elas saberem que se eu tenho um filho de 3 anos, não marcar uma reunião meio-dia, sabe assim? Então, é ter esse senso e essa nova reformulação de código de conduta entre equipes, onde respeitem todas as pessoas e que elas tenham condições de exercer suas funções ocupacionais, pelas quais elas são contratadas e desenvolveram profissionalmente, dando dignidade a exercer as suas funções que são fundamentais para a vida humana, que é a atividade doméstica, a atividade de cuidado. Nós somos os únicos seres vivos do mundo que a gente precisa de cuidado desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente precisa de cuidado durante toda a nossa fase de vida. Só que para a gente cuidar, a gente precisa saber cuidar de si e cuidar dos outros. Então, acho que esse que é um debate importante que as empresas finalmente começaram a entender como é importante fazer esse debate. Acho que é isso.
Poxa, Lê, eu adorei esse convite aqui para a gente falar não só das empresas serem amigáveis com as famílias, mas para que elas ofereçam suporte intencional. E eu queria pedir a vocês dois para comentarem como vocês estão percebendo a evolução dessa discussão nas empresas. Esse papo de parentalidade nas empresas ainda é pauta só de empresa moderninha, então assim, é só Natura, Boticário e meia dúzia de empresa que está se posicionando como empresa de work-life balance, ou vocês, de fato, estão vendo movimentos mais estruturais? Como vocês estão interpretando essa discussão? Bom, Lê, você prefere? Posso começar aqui? Eu acho que, como tudo que é novo, né, apesar de ser um tema inerente a todos nós, né, um tema tão central e natural, que a gente sente na pele, né? E aí, independente é o que a gente estava falando, de você ser pai, mãe, você almejar ser, né? Para quem não é, quem sonha futuramente ser, ou mesmo quem convive com quem é. Então, em alguma situação, a gente está falando desse tema. Se a gente não é pai, a gente é filho, então a gente sabe que isso é uma realidade, né? O que eu acho que aconteceu, né, e o que está acontecendo com o mercado, né, e eu e o Lê, a gente já conversou sobre isso, é o seguinte, esse tema, ele sempre existiu, né, na vida de todos os profissionais, seja um operador de máquina até um presidente de empresa. Isso é uma sensação nossa de todos, é um desafio equilibrar trabalho e família para todo mundo. Não há, eu ouso dizer que não há ninguém que não tenha sentido isso em algum momento. O que acontece, na minha opinião, é que, né, e os dados corroboram com isso, é que com a pandemia, esse tema, que era um tema individual e íntimo, né, de cada um de nós, ele começou a vir para a mesa das empresas, sendo discutido, porque ele começou a se tornar quase que um condicionamento para que esse grande parte dos colaboradores pudessem continuar a trabalhar, né? E aí começou a afetar a engrenagem das empresas, a produtividade, né, e etc. As coisas se misturaram, né, de uma forma escancarada. Já era misturado, mas ele veio para cima da mesa. E o que os dados apontam, né, é que existia uma percepção de que isso seria uma questão pontual, aguda durante o período da pandemia, mas a verdade, os dados mostram que não. Esse pontapé inicial começou na pandemia, mas hoje os indicadores que mostram quanto o work-life balance, que a gente chama, né, o equilíbrio entre trabalho e família, ele tem se tornado cada vez mais prioritário. Então, ao invés dessa prioridade e dessa dor decair, ela só aumentou. Então, hoje, a Gallup, inclusive, traz isso, de que 70% dos profissionais elegem work-life balance como a principal prioridade para permanência ou escolha de um empregador, né? E isso fez com que as empresas começassem a falar, poxa, o que era só um apagar incêndio começou a se tornar um tema crucial aqui dentro. O que eu vejo do mercado é, como tudo que se torna novo, a gente ainda também vindo de um momento, né, gente, muito crítico que a gente acabou de passar aí os últimos praticamente 3 anos de muito caos ali, né, e muitos desafios para as empresas e para os profissionais, que as empresas estão começando a se organizar para entender esse assunto. Então, eu não sei como o Lê enxerga, mas, assim, é um tema que começou praticamente ali com diversidade, hoje ele está, em alguns casos, dentro da área de bem-estar e qualidade de vida, tem gente que olha dentro de cultura, então ele não tem um dono, né? Esse é um primeiro ponto. Eu acho que hoje ainda esse pilar, ele não tem um dono dentro das empresas. Não tem a pessoa que cuida, a área que cuida, né? E isso, obviamente, afeta a efetividade, né? Eu acho que a falta de um dono, né? A gente sempre fala isso, né? Cachorro com vários donos morre de fome. Então, no fim das contas, eu ainda vejo um mercado, de alguma forma, ainda desorganizado, porque fazem ações muito pontuais, e aí, muitas vezes, ali coladas com calendários comerciais. Então, vamos fazer o Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. E não é isso que vai transformar a empresa. A gente está falando, gente, de um tema central que, só para a gente entender aqui,
Ele, obviamente, impacta 100% dos colaboradores, mas, em geral, a gente tem uma média ali de 65% dos líderes com filhos e pelo menos metade de todo o time, né, de todos os colaboradores com filhos. Então, é uma representatividade extremamente importante da empresa para a gente pensar e construir ações estratégicas e combinadas em que você consiga gerar um retorno sobre investimento muito efetivo para a empresa, porque aqui a gente fala de um tema que ele é tão central que ele impacta retenção, principalmente de mulheres, tanto em cargo operacional quanto de liderança. A gente fala de falta de diminuição de absenteísmo, a gente fala de aumento de produtividade, a gente fala de um tema que a gente vai falar sobre isso com a pesquisa da questão da saúde mental, né, desses colaboradores. Então, hoje, os afastamentos por CDF, que são hoje, né, o CID, que caracteriza os transtornos mentais, eles representam 70% dos custos de afastamento. E a gente já sabe que um dos principais gatilhos para esses diagnósticos, né, que levam ao afastamento por transtornos mentais, eles estão conectados com essa dificuldade de equilibrar trabalho e família, sobrecarga, exaustão e etc., que se desenrola e se desdobra em vários sintomas, né, e diagnósticos. Então, o que eu vejo é que hoje o mercado ainda não enxergou esse potencial. A gente está fazendo esse trabalho aqui incansável de trazer, e a pesquisa ela vem por conta disso. A gente vê as empresas muito curiosas, mas ainda pouco receptivas e preparadas para construir algo muito bem estruturado, que é onde, na verdade, a gente enxerga que a transformação de fato consegue ocorrer, que é onde a gente vê em empresas que conseguem fazer isso de forma estruturada, o resultado que isso gera. Bom, vamos lá. Cara, só essa pergunta daria para ficar 4 horas aqui, né? Porque a gente pode responder essa pergunta de perspectivas diferentes. Eu vou tentar não me estender muito e nem intelectualizar muito a resposta. Mas, assim, uma coisa importante aqui também que a gente precisa só separar, assim. Não tem culpados de a gente estar atrasado nisso, e estamos, tá? Isso é claro, estamos atrasados sobre essa temática. Mas estamos como sociedade, não só como empresários, porque assim, né, houve nesses últimos anos uma polarização sobre 3 personas que, para mim, ninguém ganha nessa briga, né? Que parece que sociedade civil é um time, poder público é outro e os empresários são outros, e todos estão jogando contra si, né? Parece que quem vai ganhar nesse campeonato de 3 times, parece. E no final das contas, não são 3 times que têm que jogar um contra o outro, são 3 times que têm que jogar em conjunto, na verdade, para a gente evoluir como mundo, né? Inclusive para salvarmos nosso mundo, inclusive, né? Por que eu falo isso? Porque estamos atrasados, todas as 3 personas estão atrasadas nesse tema. Não é as empresas estão enquanto a sociedade e o poder público está avançado. Não, o poder público está atrasado enquanto... Por que eu estou falando isso? Porque se a gente parar para ver bem, uma das especializações que eu fiz para conseguir tratar desse debate, eu fiz uma especialização em Harvard em primeira infância. E eu vou trazer um dado aqui que é importante a gente analisar quando a gente fala de parentalidade. Infância, etimologicamente, o sentido da palavra infância é só assim, a pessoa que não sabe falar. A gente começou a pensar na criança ou na infância como um sujeito há coisa de poucas décadas atrás. Se a gente parar para ver bem, até a Revolução Industrial na Europa, criança está tudo bem trabalhar numa indústria. Porque a criança era uma mão de obra feita... Então, assim, a criança só servia se ela podia se autoalimentar depois dos 5 anos. Porque se a infância é só a pessoa que não sabe falar, quando essa pessoa começa a falar a primeira palavra, ela deixa de ser criança, concorda? Ela já não é mais infância, era uma pessoa passível a poder se sustentar. Então, por isso que podia criança trabalhar com 5, 6 anos de idade. Eu sei que pode parecer um pouco antropológico trazer esse debate, mas por que é importante? Porque o conceito que a gente tem de família, pessoa, pai, mãe, criança, é novo. E até esses conceitos que são novos, hoje já começam a perder sentido. Como você comentou, parentalidade
Se pai e mãe é novo, parentalidade, então, é agora, acabou de sair do forno. Porque a gente ainda tem, a gente acredita ainda que criança precisa de função paterna e materna. Não, criança precisa de adultos que exercem cuidado e educação. Isso pode ser uma mãe e uma mulher, pode ser duas mães, dois pais, uma mãe, um pai, um avô, uma criança, entendeu? É um conjunto de pessoas. A configuração familiar é o de menos. Ela precisa de adultos dispostos a criar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se é novo para a sociedade, é novo para as empresas também. Porque a gente não pode só botar na conta do empresariado, apesar que eu não quero defendê-los, porque eu acho que as empresas têm um papel fundamental de transformação cultural, né? E eu acho que as empresas têm que assumir essa responsabilidade, não é culpa, é assumir a responsabilidade. Mas eu acho que nós, como sociedade, a gente também tem que assumir a nossa, porque a gente desvaloriza o cuidado. A gente romantiza o cuidado. Ah, cuidado é amor. Se cuidado é amor, eu posso pedir de graça, eu posso pagar pouco, eu não preciso valorizar. E não, cuidado é fundamental, gente. Se minha casa não está organizada, eu não consigo trabalhar, eu não tenho saúde, eu posso posso ficar doente. Então, cuidado, como eu falei, cuidado é tecnologia. Então, o que acontece? Eu acho que, na verdade, essas três pessoas, e não tem uma que está puxando a outra, eu acho que as três estão influenciando elas. Eu acho que a sociedade está evoluindo através de ciência, através de psicologia, através de antropologia, pesquisa, ciência social. Está avançando. Então, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser criança, está evoluindo esses conceitos. Paralelamente, como a Mari comentou, as empresas estão sacando. Ué, gente, se eu preciso que a Renata seja uma adulta economicamente produtiva, a Renata precisa ser saudável. Se a Renata precisa ser saudável, a Renata precisa de cuidado. Você entendeu? Então, como no final dos contos a conta fecha? Para eu ter adultos economicamente produtivos, eu preciso de adultos saudáveis. Para eu ter adultos saudáveis, eu preciso de adultos que se cuidam. Então, a empresa também precisa cuidar. Então, tá todo... E aí o poder público entra e fala, caramba, é meu papel também gerar bem-estar na sociedade. Então, tá todo mundo evoluindo. Então, assim, o que eu trago é que, assim, eu vejo essas três pessoas evoluindo no debate. Eu vejo um futuro positivo para esse debate. A única coisa eu acho que a gente só pode trazer, mas também isso daí vai ficar 4 horas só conversando, é o quanto esse tema também é acessível, Rê. Porque esse tema é acessível à Coca-Cola, é acessível à Ambev, mas será que é acessível à farmácia que está aqui na minha rua? Talvez não. Não seja acessível para a farmácia, para o microempresário, ou para a mulher que é MEI, né, que é uma empreendedora de si. Né? Então, assim, o que você chama de ser ou não acessível? O que você está considerando aqui? Quando eu digo acessível, se é uma realidade até para o dia a dia. Porque se a gente vive numa sociedade onde grande parte do empresariado, inclusive é micro, e está matando um leão por dia para conseguir pagar as contas como microempresário, dono de uma padaria. Por que eu estou falando isso? Me preocupa quando a gente traz esse debate e a pessoa fala assim: caramba, é fácil para a empresa XYZ que tem capital aberto, onde tem grana para bancar alguns benefícios, tem dinheiro para contratar a Kido, tem dinheiro para contratar a Forded como consultoria de impacto. Mas, poxa, e aquela pessoa que de repente tem uma perfumaria? Né, sabe assim? Então, só que assim, então a gente precisa do poder público dar subsídios fiscais para empresas, entendeu? Então, é todo um ciclo. A sociedade precisa enxergar que isso é importante. Então, se você é dono de uma farmácia, você precisa fornecer para o seu vendedor, para a sua vendedora, dignidade para que ele possa ser pai e mãe. Só que o governo também tem que dar um subsídio fiscal e uma capacidade que você consiga empreender de forma saudável, porque não é fácil empreender no Brasil. E o governo também precisa fazer o papel dele de gerar bem-estar e gerar economia forte para que esses empresários tenham condições de fornecer, ser o family support que eu comentei. Então, no final das contas, não tem culpados, quem é mais, quem é menos. Está todo mundo aprendendo. O importante é que sociedade civil, empresariado e poder público, na verdade, se coloquem responsáveis para esse debate. Porque ninguém vai salvar sozinho. O poder público não vai salvar esse tema sozinho, nós da sociedade civil não vai salvar sozinho, e também botar tudo na conta do empresariado, como eu falei, empresariado, gente, não é só Coca-Cola, Ambev e Itaú. Empresariado é o cara que tem 100 colaboradores debaixo dele, tem uma pequena indústria. Esse cara também precisa ser impactado, instrumentalizado e ter acessível também a esse tema. De repente,
esse tema nem é uma realidade para ele, concorda, Rê? Porque esse cara está preocupado em pagar impostos, em remunerar bem as pessoas. Agora, a questão da crise climática, esse cara também precisa se adaptar. Então, eu acho que a nossa sociedade como um todo estamos nos adaptando, e eu acho que é importante a gente, mais do que gerar um debate polarizado, na verdade é um debate de acolhimento, falar, pessoal, se todo mundo fizer a sua parte, dá para todo mundo fazer bem e a gente evoluir como sociedade. Eu acho que isso também era uma coisa que eu me preocupei nesses últimos dias, que eu tenho debatido muito isso, e aí falei, caramba, peraí, acho que de repente a gente está polarizando mais o debate do que realmente qualificando ele. Porque é isso, gente, a gente precisa de uma sociedade mais saudável e mais cuidadora, né? Só para falar uma coisa, Rê, eu acho que a Mari escutou isso na última palestra que eu dei e ela estava lá. Etimologicamente, eu gosto de etimologia, deu para perceber que eu sou nerd, né? E eu nem sou formado nisso. Mas assim, eu gosto porque as palavras têm poder, eu acho, né? E quando a gente sabe o significado das palavras, eu acho que muda um pouco o mindset das coisas. Etimologicamente, a palavra economia, eco é casa, e nomia é cuidar. Olha que louco. Então, economia não é só transferências de bens. Economia é cuidar. Então, uma nova sociedade pós-pandemia, como a Mariana falou, uma nova economia, talvez vai ser formada por economistas, programadores, engenheiros e também cuidadores. Olha que legal. Não é para a gente botar na conta dos economistas e engenheiros, é colocar os cuidadores agora na equação. Porque os cuidadores e cuidadoras não estavam na equação da economia. Até que a economia do cuidado é uma coisa nova. Só que sem economia do cuidado não tem economia tradicional, concorda? Não tem comércio se não tiver economia do cuidado. Eu gostei, Lê. Gostei muito de como você está nos provocando a não colocar a conta nas empresas, porque até tem um comentário aqui do Marcos, aqui que nos acompanha, né, será que a gente não está idealizando isso? Que é bem essa provocação que você já respondeu, de fato, seria, não é nem idealizar, é colocar uma conta que é real, de o empresariado ter que absorver falhas do Estado, inclusive, né? E acho que a gente vive num país em que a gente não tem projeto de Estado, a gente, quando tem, que às vezes não tem também, projeto de governo, a nossa sociedade vem de um processo de descrença de que são as políticas públicas que nos darão bases para transformações importantes. Então, é bem comum, né, a gente achar que, mas quem tem que educar as pessoas é a empresa, alfabetizar as pessoas, que a empresa às vezes faz hoje, né? Algumas fundações assumem o trabalho de alfabetizar pessoas que trabalham. Assim, então, a gente coloca na conta coisas que são transformações estruturais, né? Eu queria só comentar, o que também apareceu aqui nos comentários, né, sobre a quebra do paradigma de quanto esse é o papel da mulher, que sim, as mulheres podem fazer várias escolhas. Dentro do pacote do que são escolhas de modelos familiares, ainda pode ser uma escolha quem queira viver um modelo pautado em papéis que foram historicamente, tradicionalmente divididos entre homens e mulheres. Acho que o ponto aqui é que se a gente tem uma sociedade de escolha, a gente vai ter uma pluralidade de modelos. A gente vai ter, nos Estados Unidos, falam-se, tem um termo que é dual income careers, que é tipo assim, famílias que têm duas pessoas geradoras de renda, assim, são dois provedores. As duas pessoas ganham bem, nenhuma das rendas é fácil de substituir, mas essas duas pessoas, então, precisam se dividir para essas duas rendas seguirem chegando e fazer as atividades de cuidado, né? A gente pode ter modelos que são modelos em que o homem é aquele que melhor exerce, que mais tem vontade, propósito pessoal de exercer no maior volume as funções de cuidado. E até acho que para falar aí sobre esses modelos, eu queria pedir a Mari, né? Mari, seria muito legal ouvir um pouco desses achados da pesquisa recente de vocês, e que você também contasse esses achados sob a perspectiva dos diferentes modelos familiares, né? Quando a gente fala de parentalidade, achei ótimo, Lê, que você já quebrou esse paradigma, que não é sobre falar cuidar de criança é papel de pai e mãe, cuidar de criança é papel de adulto responsável. E a gente está numa sociedade que já legalmente superou o debate, embora socialmente não superamos o debate, legalmente a gente já superou o debate que família
pode ter diferentes composições. Pode ser 2 mães, pode ser 2 pais, às vezes são os avós, por diferentes razões, famílias de criação biológica, socioafetiva. Então, conta para a gente um pouco, Mari, assim, esses insights dessa sobrecarga, do como essa experiência de cuidar de casa, família, afeta diferentes perfis também, né, de famílias. Não, sem dúvida, eu estava aqui, assim, me deliciando com as coisas que o Lê estava falando, porque, de fato, eu admiro muito o trabalho que ele tem feito de trazer, né, esse olhar para a mesa, eu concordo, e a pesquisa, ela foi muito pautada em cima do nosso objetivo de trazer essa discussão não só para o âmbito privado, mas especialmente para o público, né, o que vocês estavam falando anteriormente, sobre essa questão de divisão de renda, né, entre a figura parental materna e paterna trabalhando. A gente hoje está num país, né, acho que o primeiro ponto é importante aqui a gente falar, em que boa parte das famílias, né, e aí eu ouso dizer que mais de 80% das famílias no Brasil não tem a escolha, né, de não trabalhar. Então, para você compor uma renda familiar, onde você consegue prover para os seus filhos, né, o mínimo de condições ali, e aí a gente fala do básico, com os custos, né, gente, o custo de vida que a gente tem no Brasil, é quase impossível para muitas mães, né, para muitas figuras parentais maternas, poderem ter o luxo, né, e o privilégio de falar, não vou trabalhar, vou cuidar do meu filho. Então, a composição de renda ela é importante nesse sentido, apesar de que hoje a gente tem no Brasil quase 20% das mães solo, né, capitaneando ali a família, né, que são mulheres ali que hoje têm essa responsabilidade integralmente, e é importante a gente falar sobre isso, né, tanto no âmbito privado, quanto também no âmbito público. Então, eu estava outro dia vendo até ontem eu cheguei a conversar com a Rê sobre isso, né, Lei, acho que a gente já falou, sobre iniciativas públicas e que muitas vezes têm uma intenção positiva, mas elas não resolvem a questão. A gente fala de uma questão ali que é o auxílio creche, por exemplo, né? O auxílio creche é uma iniciativa que tem o objetivo, né, de tornar obrigatório, né, esse benefício da empresa, mas quando a gente vai olhar de forma prática, ele hoje é um benefício que leva cuidado para os filhos enquanto os pais estão trabalhando, que hoje tem uma média de valor ali de 300, 320 reais, enquanto o valor médio de uma creche é de R$1.000 a R$1.200. Então, quão efetivo é isso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre também esse papel do público, com certeza dentro disso. É uma transformação social, né? Não é uma transformação só no mercado de trabalho que tange as empresas. Mas, qual foi a nossa decisão aqui para construir essa pesquisa? Né, aqui junto com a Bitumami, que é a maior comunidade de mães da América Latina, a gente se uniu e a gente falou, bom, precisamos traduzir para o Brasil, né, em números, os impactos e o cenário disso tudo que a gente vê todos os dias. Foi a pesquisa, eu gosto de falar que ela não é uma pesquisa, ela é um movimento, né, até porque a gente convidou grandes nomes para estarem junto com a gente, um dos nomes é o Leandro. A gente tem várias instituições que fazem parte dessa pesquisa, então a gente tem desde a Isabela Camargo, que é ex-jornalista da Globo, especialista em burnout parental, em burnout, fazendo parte desse papo. A gente tem a Tati, que é CEO da Vitude, né, que é uma startup especializada no tema. A gente tem a Great Place to Work fazendo parte desse movimento. Então, é algo que, de fato, é uma discussão, né? E o que é a pesquisa? A pesquisa, ela nasceu desses estudos infinitos que a gente faz para conseguir entender esse impacto, né, e como isso hoje consegue estar tão presente dentro da vida, tanto das famílias quanto das empresas da sociedade. A gente, em 2022, final de 2022, a gente se deparou com uma pesquisa de burnout parental feita nos Estados Unidos, que falava que 66% dos pais que trabalham fora de casa sofrem de burnout parental, sendo 68% das mães e 42% dos pais, né? E aí, quando a gente se deparou, a gente estudou muito essa pesquisa, a gente falou, no ano passado, por que não a gente fazer esse movimento no Brasil e entender qual é o nosso cenário? A gente sabia que os números iam ser ainda mais alarmantes, mas a gente não tinha ideia do quão alarmante isso seria,
né, do quanto, de fato, a gente estava falando de um tema ainda, de um problema ainda maior do que a gente imaginava. Então, a pesquisa ela foi rodada, a gente lançou em maio, no mês das mães, né, mês das mães e da família, e a gente deixou essa pesquisa rodando só por 1 mês e meio, então em 1 mês e meio a gente bateu um volume muito significativo de figuras parentais maternas preenchendo essa pesquisa, que trouxeram para a gente esse dado, né, que 9 em cada 10 mães sofrem atualmente de exaustão mental no Brasil, né? Isso não quer dizer efetivamente o burnout parental. Se a gente for olhar o recorte de grau moderado a grave, apesar de não ser um número também muito satisfatório para a gente vê que 47% das mães já estão em grau moderado a grave, que aí isso de fato já é um dado ainda mais alarmante, bem mais do que tinha nessa pesquisa dos Estados Unidos, né? E o que mostra? Mostra que um dos pontos que eu queria trazer aqui para esse papo é que justamente essa questão da falta de cuidado, né, e de suporte, muitas vezes com os filhos. Esse é um ponto importantíssimo que aparece. A gente viu na pesquisa que 58% o índice, né, de esgotamento mental das mães que não têm nenhum acesso ao cuidado com os filhos enquanto elas trabalham, elas têm um índice 58% maior do que as demais. Então, qual que é o meu ponto aqui, né? A gente vê que muitas vezes iniciativas apresentadas pelo mercado não estão sendo efetivas, tanto do governo quanto pelas empresas. O que acontece hoje quando a gente olha para uma classe C, D e E, é que essa criança, em especial, muitas vezes ela fica sozinha, sendo cuidado pelo irmão mais velho, pelo vizinho, né? Muitas vezes ali o celular faz o trabalho de babá para essa criança. E, obviamente, a gente leva para essa mãe, né, para essa figura parental materna, uma carga emocional absurda de culpa, frustração, medo, né, de tristeza de estar distante, saber que o filho não está sendo devidamente cuidado. Então, esse é um ponto que eu acho que é extremamente importante, que conecta com o que vocês falaram aqui. Mas eu queria, acho que só, vou ser bem objetiva, eu organizei 3 pontos importantes para a gente falar sobre a pesquisa. O primeiro é que 77% dessas mães, dessas figuras parentais na pesquisa, elas apontam que elas se sentem em estado de burnout parental no seu emprego atual. Isso, para mim, fala muito sobre a falta de senso de pertencimento que essa mulher mãe tem dentro da empresa, né? Então, muitas vezes, a escassez de iniciativa, de acolhimento ou de possibilidade de ter uma rede de apoio, serviços de rede de apoio, ela é muito pouco percebida, né? Então, ela se sente muito, muito pouco vista ali dentro daquela cultura empresarial. A gente tem 63% dessas mulheres em esgotamento de moderado a grave, indicando a liderança como principal motivo, e isso, para mim, está muito atrelado à falta de segurança psicológica que essas figuras parentais, em especial as mães, têm dentro do ambiente de trabalho. Eu vi que um dos comentários que tem aqui no nosso chat, eu não vou saber o nome aqui, eu acho que, deixa eu olhar aqui, acho que foi a Eliane Batista. Ela fala sobre essa questão da mulher ter que escolher entre trabalho e família, né? Entre essa carga gigante. E essa é uma realidade, desde para quem tem ou para quem almeja um dia ter, a gente sempre se sente tendo que escolher entre uma coisa e outra, né? Então, a gente aqui fala muito sobre também a importância de um preparo melhor e de um modelo melhor de gestão mais inclusiva, né, e acolhedora, para que esses líderes possam construir ambientes com segurança psicológica. E aqui, gente, a gente não está falando do abraçar a árvore, tá? O que isso significa para a empresa? A gente está falando de maior retenção. A gente tem um turnover de 48% de mulheres que deixam o mercado depois de terem filhos. Então, empresas hoje que têm meta de equidade, né, dentro do Pacto Global para 2025 ou 2030, por mais aumento de contratação de mulheres, se você não reduz o teu funil de turnover, você não vai construir um ambiente sustentável, né?
Então, acho que esse é um ponto. E 2 outros dados que eu queria trazer é que as mães que não podem falar da família no trabalho têm quadro 22% mais graves, né, do que as anteriores. Então, tem muita mulher que sente que não pode, não é nem que ela não se sente confortável, que ela não pode falar sobre isso. E é um cenário que, assim, eu vou até aqui usar uma frase de uma pesquisadora, né, de Harvard, que ganhou o prêmio Nobel, que é a doutora Cláudia, que ela fala que a equidade ela é impossível ser alcançada se a maternidade, né, e a divisão de trabalho entre os casais e parceiros não for estabelecida, né? Então, a equidade é inviável se a gente não trabalhar isso. Porque hoje 64% das mulheres relatam que sofreram impacto negativo nas suas carreiras e que, consequentemente, pensam ou pensaram em transição, né, profissional, ou seja, elas não se sentem praticamente pertencentes àquele lugar ou naturais daquele lugar, então é um malabarismo gigante que muitas fazem. E 6 em cada 10 foram questionadas sobre filhos dentro de processos, né, ou de promoção ou de contratação. Então, se isso não for mudado, a gente não vai conseguir nem sustentar uma sociedade, né, mais inclusiva e diversa, quanto muito menos a gente alcançar maior equilíbrio entre essas duas frentes. Mari, super obrigada por esses dados. Acho que eles nos ajudam a entender, né, que embora essa questão de divisão do cuidado seja uma questão sistêmica da sociedade, tem impactos bem diretos que a gente pode mitigar com a gestão das empresas, né? A gente está indo aqui para a nossa reta final e, Lê, a gente tem uma pergunta da Larissa sobre como a gente traz os homens para se responsabilizarem na paternidade. E esse é um dos esforços que vocês fazem hoje na Fordere, né? De trabalhar com as empresas nessa ressignificação da masculinidade, de convidar esses homens a exercerem, de fato, a sua paternidade. Te pediria para contar o que você considera que tem sido ações mais efetivas, o que realmente pode fazer diferença para os homens tirarem licenças, a paternidade, de fato, quando elas estiverem disponíveis, mas para que no dia a dia, como a Mari bem trouxe, a fala da Cláudia Godin, né, a gente precisa dos homens para equilibrar o cuidado, independente de como a gente configure as nossas famílias, né? Essa é uma conversa que passa, né, por vocês. Tá, vamos lá. Bom, assim, as perguntas são sempre de $1 milhão e que poderia ficar 4 horas, né? Porque a gente sempre pode, como eu falei mais uma vez, trazer perspectivas diferentes. Por quê? Uma coisa que eu tenho, assim, depois de trabalhar muito tempo com a Fordere e com transformação comportamental, né, trabalhando com a economia do cuidado, mas também a economia comportamental e assim por diante, eu percebi que as coisas não são o que são, ou as pessoas não fazem o que fazem por simplesmente quer. Sabe assim? Um homem não faz o que quer, ou não faz o que não quer por simplesmente escolha. A única coisa, a provocação que eu trago aqui é a gente expandir um pouco a elaboração, que as soluções e as ressignificações serão coletivas e não individuais. O perigo de a gente individualizar algumas coisas é aquele perigo que eu falei na resposta anterior, que é culpabilizar. Então a culpa é dos homens. É e não é. Por quê? Porque, e culpa é das empresas. É e não é. Culpa é do poder público. É e não é. Porque não é uma questão de culpa, mas é uma questão de responsabilização que a gente está ressignificando coisas. A gente ressignificou o que é conceito de criança. A gente está ressignificando agora o que é cuidado. E aí por que eu falo que é importante a gente saber esses vários prismas para enriquecer o debate e até trazer pessoas para enriquecer o debate que trazem outras perspectivas. Porque, por exemplo, eu estudando cuidado, uma coisa que é inegável a gente falar sobre cuidado é que uma das coisas um dos insumos ou ingredientes que fez o bolo de a gente entender o conceito de cuidado, e a gente não pode ignorar isso, por exemplo, nós fomos um dos últimos países do mundo a fazer a abolição da escravidão.
Porque aí você fala assim, nossa, o Leandro tá... Não, nós temos ainda uma herança onde o cuidado, inclusive, ele era terceirizado. Gente, o significado da ama de leite é a mulher negra que amamentava o filho branco do cara do engenho, porque o papel de cuidado não era de pessoas brancas. Então a gente aprendeu a pagar pelo cuidado, a pagar pela faxineira, a pagar pela babá. A gente mercantilizou um cuidado que deveria ser só simplesmente visibilizado. Não que isso não quer dizer que em algum momento da minha vida que eu não preciso ter, que eu não tenho uma faxineira, por exemplo. Óbvio que eu tenho. São profissões que são legítimas e que devem existir. Eu só acho que mas olha como até quando tem que existir profissionais, né? E a gente fala de economia do cuidado, existe o cuidado remunerado, por exemplo. Mas ó, o trabalho remunerado é o quê? São pessoas profissionais que exercem, que têm sob o seu job description o papel do cuidado. Olha que louco. Você já reparou que profissões que têm sob o seu job description cuidado, normalmente são funções que não são tão bem remuneradas. Né? A gente não remunera bem, por exemplo, enfermeiras, babás, cuidadoras, cuidadores, assistentes sociais. Então, são coisas que estão precisando ser ressignificadas na sociedade. E talvez, assim, mais uma vez, num recorte nacional brasileiro. Porque, às vezes, por exemplo, profissões que são desvalorizadas aqui no Brasil, de repente, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, são profissões que são mais valorizadas. Então, eu acho que é só trazer um pouco desse olhar que, como a gente está ressignificando coisas, a gente está, nesse momento, inclusive, ressignificando, e aí a Forded traz essa provocação, ressignificando de qual é o papel dos homens nessas suas relações sociais, nas suas relações familiares, nessas relações profissionais. E aí, só respondendo, para a gente não estourar o que a moça... Como que a gente pode engajar os homens? Eu acho que, assim, é a mudança de tudo. Precisa de políticas públicas. Aí, mas por que as políticas públicas são importantes, Leandro? Gente, a gente vive num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade, concorda? O carnaval em São Paulo já tem 32 dias, e a licença paternidade é só 5, né? E a gente poderia problematizar esses 5. Então, assim, poxa, um país que fala que o homem só tem 5 dias de licença é um país que fala assim, você não é tão importante, concorda? Você tem que voltar para o trabalho, deixa a parte do cuidado para... E aí, expressões idiomáticas, mais uma vez, a Maria assistiu uma palestra minha. Olha como as expressões idiomáticas são importantes. Eu cresci escutando que mãe é só uma, pai é qualquer um. Então, são expressões idiomáticas que a gente desvaloriza o papel do homem no cuidado. Então, se culturalmente, estruturalmente, institucionalmente e empresarialmente a gente afasta os homens do papel do cuidado, então, você está vendo como é uma questão coletiva, não é só um desvio de caráter de um homem em questão? E, mais uma vez, gente, o meu papel aqui não é ser advogado dos homens. Pelo contrário, a minha função é eu responsabilizar os homens com os quais eu trabalho. A questão é que é uma questão coletiva e estruturada da nossa sociedade. Não é, então, a ausência paterna, né, que é uma epidemia nossa histórica e social, não é o desvio do caráter de um único homem que resolveu não abrir mão de pai. É porque a nossa sociedade, por exemplo, não responsabiliza mesmo esse homem. E responsabiliza vocês, mulheres, por esse papel histórico, cultural e ainda institucional de trabalho. Então, levantar esse debate é importante porque ele enriquece e a gente convida mais pessoas, porque esse problema nas empresas que eu e a Mariana estamos tentando resolver, não é só nós dois que vamos resolver. Vai resolver você, da Renata, também trazendo esse debate. Outras consultorias de DEI. Esse é um tema de DEI, porque não tem como ter diversidade nas empresas se a gente não tem diversidade de cuidado dentro de casa, concorda? Então, olha como esse tema ele é importante. Só que é um tema que vai ser novo, e, assim, no século XX, a segurança do trabalho não era uma coisa importante. E eu acho que o que a segurança do trabalho foi para o século XX, DEI será para o século XXI. A gente está discutindo agora, mas meu filho, quando estiver grande, isso aqui já é um tema dado. E aí você que está me assistindo, empresariado, líder empresarial, CEO, a única coisa que você tem que escolher é se você quer pautar ou ser pautado no tema, porque esse tema não tem mais volta, né? É a provocação que a gente traz. Então, e não só empresariado, né? Mas você que é pai, você que é mãe, ou você que não é pai, não é mãe, tá tudo bem, né? Como eu sempre brinco, não precisa ser pai e não ser mãe, mas pode ser rede de apoio, né? É uma sociedade que necessita de rede de apoio. A Vera Conelli tem uma frase que eu gosto muito, é isso.
cuidar de uma criança é uma responsabilidade muito grande para ficar nos ombros de uma ou duas pessoas só, né? Não tem um ditado que hoje se fala tanto, que é de toda uma aldeia para se criar uma criança, né? Então, e essa aldeia é formada por homens, mulheres, empresas e poder público. Essa aldeia, né? E é esse envolvimento e esse debate qualificado que a gente precisa ter em todos os outros espaços e unindo forças. Empresas, sociedade, consultorias, poder público, né, pesquisadores, cientistas sociais e assim por diante, para a gente trazer dados e fortalecer, porque no final das contas, ninguém vai mudar porque quer e é bonzinho. A gente vai ter que trazer dados, e acho que a pesquisa da Mari traz isso, as pesquisas que a FODERG também fez no passado também traz isso. Eu acho que esse espaço que você está promovendo, Renata, traz isso, né? Então, de como uma sociedade cuidadora, todo mundo ganha. Ganha a sociedade, ganha as empresas e ganha a sociedade como um todo, sabe? É um pouco isso. Gente, olha, que debate incrível aqui, viu? Foi uma aula que eu vi de vocês. Acho que a Mari trouxe uma série de dados que são novos. Por outro lado, Leandro, você trouxe aqui um recorrido histórico para a gente de construção desses papéis sociais. Foi super rico, né? Bacana, você nos faz muitos convites para que a gente não trate as coisas com uma visão curto-prazista, de que vamos lá, a gente faz o workshop e já dá umas dicas, porque tem construções sociais profundas. Por isso mesmo, né, quando a Mari fala do trabalho da Kido, é um trabalho que tem várias pontas que precisam acontecer para que a empresa faça esse apoio sustentado, né? Eu vou convidando a gente a ir caminhando para o final, a gente chegou ao nosso tempo aqui, já vou passar a palavra para vocês fazerem uma mensagem final para as pessoas que aqui nos acompanham, mas vou colocar brevemente aqui um slide da Impulso Beta e vou usar aqui uma fala do Leandro para um gancho, né? Leandro falou muito sobre como é complexo mudança de comportamento individual. E a gente se depara bastante ao desenvolver ambientes mais inclusivos nas empresas, porque às vezes as empresas fizeram assim uma palestra de viés inconscientes, uma outra palestra sobre o papel da liderança inclusiva, e falam, poxa, mas a pessoa não mudou ainda. Gente, esse trabalho, que é o que a gente inclusive faz, né, de pensar de maneira estratégica, né, em desafios que são complexos, reconhecendo que são desafios que são complexos, é porque você precisa trazer soluções de aprendizagem, obviamente, entendendo que essa aprendizagem começa por conscientizar, mas depois dar conhecimentos e habilidades para as pessoas irem ao longo do tempo mudando os seus comportamentos que estão até no nível já do inconsciente, mas a gente também precisa rever processos. Quando o Leandro fala das políticas, quando a Mari fala das práticas corporativas, acho que a gente está falando isso, né? A gente precisa de uma estrutura de apoio e de direcionamento para os comportamentos desejados aqui, né? O Impulso Beta trabalha pautas de inclusão de uma maneira bastante abrangente. Para quem está tendo o primeiro contato com a gente, faz convite para se aproximar da gente e faz convite também para que quem quiser ter mais conteúdos de diversidade de uma maneira ampla, se inscreva na nossa newsletter. A gente tem uma newsletter que sempre traz conteúdos quentes, com profundidade. A gente, inclusive, para vocês que nos acompanham aqui e quiserem fazer parte dessa newsletter, a gente vai compartilhar depois o conteúdo na íntegra desse encontro, que fica gravado aqui para a gente. Então, convido todo mundo que quiser recebê-lo a se inscrever por aqui. E enquanto eu deixo essa tela e o convite para vocês seguirem nos acompanhando em outros cafés e estarem conosco em próximas programações, né, fazendo parte aqui na nossa rede, quero brevemente passar a palavra para a Mari e para o Leandro, pedir em um minutinho que vocês deixem as palavras finais de vocês, pensando aqui na nossa audiência, nós temos pessoas de recursos humanos, lideranças, pessoas que estão preocupadas, mas ao mesmo tempo imaginam que se vem às vezes sem caminhos do próximos passos, né? Então, brevemente aqui passo para vocês deixarem aqui alguns insights. Mari? Bom, primeiro eu quero agradecer, Rê, todo o time da Impulso Beta, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão relevante, estratégico para os próximos anos. Eu falo que quase crucial e essencial para a sustentabilidade dos negócios da nossa sociedade e da nossa saúde, né? Então, fico muito feliz. Obrigada, Lê, por dividir esse palco aqui comigo. Sempre gosto muito das nossas trocas. Fico extremamente à disposição, né, de todas as pessoas que estiverem nos acompanhando ou tiverem acesso a esse material
pelo LinkedIn, quem quiser me puxar lá para uma conversa, para a gente bater papo, trocar experiência, eu acho isso muito rico, muito importante. É o que o Lê falou, o mundo é muito mais E do que O, né? Então, somos juntos, entendendo o momento, né? Os desafios pontuais, individuais ali das empresas, personalizados, que a gente consegue avançar, né? Isso não é uma pauta que vai mudar de dia para a noite, de fato é uma construção. Então, acho muito importante que a gente possa sempre estar aberto a trocar boas práticas e experiências. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigada. E vamos juntos, né, construir uma sociedade, um ambiente de trabalho mais equilibrado, mais equitativo, mais inclusivo, para que todos nós sejamos mais saudáveis, né? Acho que esse é o principal objetivo. Eu também quero agradecer o convite, Rê. Fiquei muito feliz, já acompanho o seu trabalho faz um tempo, admiro e acho que nossos trabalhos, de nós três, né, se complementam muito bem para essa construção de uma sociedade mais equitativa, inclusiva, e inclusive economicamente sustentável, né? Deixo para as pessoas poderem seguir a gente. Bom, estou aqui no LinkedIn, a Fordere coloquei como se escreve, né? 4DADDY. Conheço um pouco o nosso trabalho. Quem quiser tirar dúvidas, tudo também podem entrar em contato com a gente. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o futuro ele será diverso, inclusive equitativo. Não tem nenhuma outra forma, né? E ele não é mimimi ou modinha, né? Acho que as pessoas ainda falam, mas não é. A gente acho que o importante aqui, eu acho que, e eu como pesquisador e consultor trago essa provocação, é que a gente está ressignificando coisas para melhor, na verdade, né? A gente não está essa desconstrução que aos olhos de algumas pessoas podem ser doloridas, incômodas, e mesmo, né? Elas existem para melhorar. Ninguém faz uma reforma na sua casa para piorar. A gente reforma a nossa casa para melhorar. E quando a gente quer melhorar pessoalmente, ou melhorar nossa casa, ou melhorar nosso carro, ou melhorar as coisas, a gente passa por uma reforma, e essa reforma, ela não tem como a gente melhorar as coisas sem uma reforma. E eu acho que é isso. Eu brinco que eu aqui na Fordere sou um grande pedreiro, e a Fordere é uma grande empreiteira de reformar velhos conceitos, mais uma vez, convidando nós homens para essa responsabilização, né? Porque qualquer programa de equidade de gênero falhará miseravelmente se só trabalhar com vocês mulheres, e eu falo isso com muito carinho, porque assim, as ações afirmativas de aceleração, de empoderamento, são fundamentais. Mas a gente precisa mexer na balança como um todo, né? Para a gente ter 2030, 50% de mulheres de cargo de liderança, eu tenho que desenvolver, sim, vocês mulheres, mas a gente também precisa ressignificar nós homens, né? Tá todo mundo nessa mesma aldeia, né? E para a gente melhorar essa aldeia, todas as pessoas precisam estar envolvidas na melhora dessa aldeia. Então, eu acho que esse que é o convite que eu faço. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima, porque esse debate, como eu falei, daria para fazer uma Lollapalooza aí só sobre esse tema, ficar uns 5 dias seguidos conversando. Poxa, se dava. Então, gente que nos acompanha até agora, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um conteúdo muito rico e quem quiser revisitar logo mais, poderão acessá-lo na íntegra. Mari e Leandro, super obrigado pela generosidade em compartilharem a rica experiência de vocês e elucidar tantos dados e com tanta profundidade, trazer esse tema para o nível de importância que a gente se propunha a tratá-lo. Foi um encontro maravilhoso, gente. Muito obrigada pelo tempo de todo mundo. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada.